Leonardo. E olha aqui do lado, Leonardo invadiu, pintou no segundo, bateu pro gol. Chegou para fazer história, ele foi para disputar, para fazer parte do Sub-18 do esporte, categoria de base, mas só ficou 6 meses atuando na base. Leonardo já foi transferido para o time profissional, conquistou vários títulos, né, estaduais com a camisa do Leão, acabou, portanto, fazendo uma grande história. Leonardo é o terceiro maior goleador da história do Esporte Clube do Recife. Ele marcou 139 gols, né? O terceiro maior goleador da história do Leão. Fez uma belíssima carreira. Lá ele encontrou com o Juninho Pernambucano. Eles dois muito parceiros, a mesma idade. Se destacaram no Leão, fizeram um grande campeonato pernambucano, um grande campeonato brasileiro. Enfim, despertou a curiosidade do Vasco. E o Vasco se interessou pelo Leonardo. O Vasco contratou o Leonardo. O Juninho foi de contrapeso. Mas o Leonardo tinha mais nome por fazer os gols. Hoje, sempre quem fez gols leva uma facilidade melhor de conseguir êxito dentro do futebol. Como ele fazia mais gols, o Juninho era mais meio-campista, batia bem na bola, cobrador de faltas. Os dois foram parar no Vasco. Ele não demorou muito lá pelo Vasco. Se transferiu para o time do Corinthians, né? No Corinthians ele fez uma grande Libertadores da América, jogando ao lado do Edmundo. Isso em 97, 98, ele teve no Corinthians, marcando gols na Copa Libertadores da América. Na época o técnico Vanderlei Luxemburgo. Um ano depois dele estar no Corinthians, o Luxemburgo se transferiu para o Palmeiras e, consequentemente, levou Leonardo também para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele vestiu a camisa do Verdão. Naquela mesma época foi convocado para a seleção brasileira, disputou o torneio de Toulon, lá na França, foi artilheiro do torneio, marcando 4 vezes, 4 gols. Leonardo conseguiu se destacar, acabou vindo para o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou 1 ano e meio no Cruzeiro. Leonardo, na época do Cruzeiro, e no final de 1998, eu lembro que ele ganhava R$80 mil. Era um dos melhores salários do futebol brasileiro. Ele ficou 18 meses na Raposa. O Cruzeiro, uma constelação de grandes craques. Ele não teve muita oportunidade, mas chegou a fazer grandes partidas. Enfim, Leonardo acabou indo para Portugal, disputou o campeonato português da primeira divisão. Retornando de Portugal, ele já veio, o Leonardo teve passagem, foi campeão paraense, né, para quem não sabe. Ele foi campeão no Cametá do Pará, Sport Recife, Sociedade Esportiva de Picos, um predestinado, um jogador que na realidade, para mim, é o melhor jogador da história do futebol piauiense. E Leonardo, para mim, um mito do futebol nordestino, do futebol piauiense, orgulho de todos nós picoenses, né? E que nos deixou prematuramente. Leonardo, a gente se conheceu em campos de poeira, em campeonato de bairros, a gente jogando bola, brincando. Era um atacante muito bom, gostava de fazer gols, né? Muito brincalhão, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito sincera. E ali a gente já via que o Leonardo, ele já tinha futuro. Eu sempre formei time de futebol e me falaram de Leonardo e eu consegui trazer ele para meu time no ano de 90. E sempre que a gente jogava, a gente era campeão. Dificilmente a gente perdia uma partida, meu time era muito bom, principalmente. Tinha o Leonardo. Tinha um time imbatível aí, o Itapé Mirim, nós fomos jogar com a gente, foi 5-1, foi 5 gols do Leonardo. Eu jogava num time no canto da Várzea, tinha um campo de futebol. E Leonardo jogava no time da Malva, e aí tinha os jogos contra. E aí naquela época, nós com 10, 12 anos, a gente acabou se conhecendo. Mesmo jogando contra, a gente começou a fazer uma certa amizade. Depois, ele já com seus 14, 15 anos, já começou a despontar no salão. Ele jogava no time da Casa Almissá, que era um grande time que tinha na época. E meu pai tinha uma loja também e eu montei um time de futebol. Mas ele não jogava no meu time, jogava no outro time. E aí daí a amizade da gente foi se fortalecendo. Sempre que terminava o jogo, a gente começava a conversar. Quando ele começou a jogar no CEP, ele jogava no juvenil, no infanto juvenil do CEP. Aí passou a juvenil,
Depois foi que Tourinho Fogoió puxou ele para o time titular. 90, 91 foi que nós fomos campeão. Ele jogando já menino novo, 15 anos, 16 anos, corria demais. O treinador Mormácio foi quem lançou o Leonardo na CEP. Perguntou se ele tinha coragem de jogar e ele disse que tinha. E botou ele para jogar e ele não saiu mais. Foi campeão titular, participou do gol da decisão. Foi o primeiro time do interior a ser campeão depois de 50 anos de federação. Uma pessoa com 16, 17 anos entrar num time profissional e se dar bem que nem ele deu, para um time do interior a ser campeão assim que nem a gente foi, certo? Que era só prata da casa, não tinha, só tinha 2 de fora, que era o goleiro e Sordec. Graças a Deus a gente se deu bem, né? O cara foi dar um chapéu em Sérgio Luiz, aí perderam a bola lá, meteu a bola para mim na frente, né? Eu ganhei na corrida e fiz aquele gol, que foi muito importante para nós, principalmente nós da família. Aí em 92, disputamos um campeonato brasileiro com 7 equipes grandes do Nordeste. Ele foi o destaque de todos os jogos. Aí por sorte veio o jogo da Copa do Brasil em 92 também, transmitido por Galvão Bueno. Ele fez uma boa partida contra o Fluminense, a gente perdeu de 4-2, ele fez os 2 gols. E aí os times se interessaram por ele. Aí o seu Mormácio falou, ó, Leonardo, o time do momento é o Sport. Eu sou amigo lá do diretor, eu vou lhe botar no Sport. Eu sei que levaram Leonardo para o Sport. Aí Leonardo passou 15 dias lá no Sport, voltou. Aí eu liguei para o diretor e disse, ó, eu sou aqui supervisor do time de Pix, tal, estou com o Leonardo aqui. Fui buscar ele na casa dele, né? Pô, a gente quer que ele volte para aí, porque aqui não tem futuro nem para ele, nem para nenhum jogador. Ele disse, não, pois, e como é que ele vai voltar? Eu disse, não, eu estou com a cópia do contrato dele aqui na mão. Ele é irregular no CEP, o pai dele e a mãe dele não assinou o contrato dele. Pois deixa eu falar com o seu Vandessa. Aí já ligou o seu Vandessa Lacerda, que era o presidente do Sport na época, né? Se o pai dele autorizar, eu ganho o passe dele. Aí ele foi na bicicletinha velha do pai dele buscar o pai dele. Chegou com o pai dele, eu liguei a cobrar para o seu Vandessa. O pai dele só, eu não entendo de nada. O que o rapaz disser aqui pode ir por ele. Aí falei com o seu Vandessa. Ficamos comunicando, o seu Vandessa mandou o advogado do Sport na CBF, estavam interessados nele, que viram o jogo dele nesse campeonato brasileiro que nós disputamos e a Copa do Brasil, né? Novinho e bom, né? Aí com uns 15 dias vieram buscar ele, em definitivo. Ficou lá no Sport. Aí em 92 ele ainda foi para a Taça São Paulo, mas era reserva. Ele chegou lá, ele não foi para o profissional, ele foi junior, foi aspirante, que hoje não existe mais aspirante. Aí foram botando ele devagarzinho, né? Em 93, o Sport emprestou ele para o Sampaio Corrêa. Sempre eles emprestam assim o cara, para o cara pegar mais experiência, perder o medo, né? Ele foi para o Sampaio Corrêa e lá não jogou, foi mal. Ele voltou em dezembro de 93, o Sport ia dispensar ele, que é a lógica do futebol. Aí seu Vandessa, esse cara, o presidente, gostou dele de cara. Disse, não, rapaz, a gente conhece o futebol do menino, o menino é bom de bola, vamos dar uma chance a ele. Aí foi quando começou em 94, que eu acho que foi o melhor time do Sport de todos os tempos, foi o 94. Aí ele arrebentou, ganharam de 5-2 do São Paulo, com Tele Santana, tudo. Ele fez 2 gols também, deu 2 passos. Ganharam do São Paulo, uma máquina, de 5-2 lá na ilha. O Chiquinho tá ali, cruzamento para a grande área, Liberdade, bateu pro gol! Gol! A gente só tem a dimensão do tamanho que Leonardo é para o futebol quando você vai a Recife. Quando você fala com o torcedor do esporte, que conversa, quantos meninos, quantas crianças não tem o nome de Leonardo por causa de Leonardo. E lá, ele era o rei, ele era o, assim, Deus lá em cima, né? Maior de todos. Mas lá, na ilha, ele era o Deus da terra. Até hoje ele é. Com toda a torcida do esporte. Acostumado a estar num semáforo, a gente ir para o treino, para um shopping, para qualquer lugar. Quando o pessoal avistava ele, gritava ele, de dentro do carro. Leonardo, é Leonardo, é Leonardo. E lá, acenava e sorria e ele fazia questão de estar no meio da torcida. Ele estava no Vitória da Bahia, ele não estava relacionado, né? Foi para Recife. Alberto, que ele era da tesouraria do esporte e morava perto de Leonardo. Aí, vamos, Leonardo, para o jogo, domingo, vamos. Não, eu não vou não. Levou ele. Quando descobriram ele, menino, foi um negócio, um absurdo. O estádio todinho levantou e gritou o nome dele. Um viu, né? Leonardo, Leonardo. Ele levantou todo mundo, a arquibancada, geral, tudo. Foi, ele quase se acaba de lágrima, ele, marcante.
Leonardo ele tinha que chegar onde ele chegou, porque Leonardo jogava muito. Ele era um craque, um jogador que já nasceu com aquela estrela. E isso ele demonstrou quando teve a oportunidade de sair para o esporte, que claro, lá a estrutura era outra, era um jogador que tinha tudo ao seu redor e ele soube aproveitar. E daí cresceu Leonardo como esse craque, ídolo da torcida do esporte. É um jogador que também nos deu a alegria de chegar num Recife daquele e o pessoal já apontar. Olha lá, é da cidade do Leonardo, Picos. Falar de Leonardo para mim é muito importante porque ele foi um cara que representou muito bem a cidade de Picos, o estado do Piauí. Todo mundo se espelhava nele, eu mesmo me espelhava nele, no futebol do Leonardo. Eu acho que eu cresci um pouquinho olhando ele jogar, porque eu era mais velho, mas eu me inspirava nele, no Leonardo, né? Ele foi para a CEP e se destacou lá também, a gente se encontrou lá, a gente jogou junto uma temporada. E aí ele foi chamado para jogar para o esporte, recebeu o convite, foi, se deu bem e se tornou o grande jogador que ele foi, né? Além de ser conhecido, ele fez de tudo para a cidade ser conhecida também. Que toda vez que ele jogava, ele dava uma entrevista, ele sempre falava na nossa cidade de Picos. Quem entende de futebol sabe da grandeza dele. Foi o maior jogador que deu no Piauí. Tá longe de aparecer outro. Mesmo tendo os meninos hoje aí, o Rômulo, o Renê jogando fora, o Elchaia, né? Mas tá longe de ser ídolo. Né? Não é fácil você ir daqui para o Pernambuco, a torcida do esporte, uma torcida muito vibrante, uma torcida exigente, e você ser ídolo. Um ídolo que levou o nome de Picos do Piauí para longe. Um ídolo que levou o nome de Picos primeiro para Recife. Um ídolo que levou Picos para São Paulo, para o Rio, para Portugal, para o mundo. Leonardo representou muito para Picos. Muitos não entendem e não sabem da grandiosidade que foi Leonardo. Leonardo abriu caminho para os futebolistas picoenses que estão hoje jogando a nível nacional e a nível internacional. Leonardo foi o pioneiro, abriu esse leque para Rômulo, para Renê, para Jabá, para Jairinho, para Marquinhos, para Roberto Elchaia e para muitos outros jogadores. Através de Leonardo, Picos ficou bem visto como um celeiro de craques. Despertou a curiosidade dos grandes empresários e olheiros do futebol brasileiro. Uma vez eu fui para um jogo com ele na Ilha do Retiro, que era Sport e Botafogo. Foi eu e mais duas pessoas, um era um filho do porteiro e o outro era um amigo dele, das antigas. Chegamos lá na ilha lá, ele assim, por conta dele ser ídolo do esporte, ele poderia usar outro meio de chegar num camarote, na arquibancada. Ele resolveu ir da forma normal, né? O torcedor paga o seu ingresso. Ele resolveu ir pela roleta lá e tal. E aí tava aquela fila, né? Muita gente querendo entrar e tal. Aí ele tinha um torcedor na nossa frente, né? Comentando só da demora, né? De entrar na fila e tal, sempre reclamando. E aí o cara tava de frente pra lá e não via que ele tava atrás dele. E ele conversando assim, né, olhando pra frente, aí ele falando, ele concordando com o torcedor atrás. Quando o torcedor olhou pra trás um pouco assim, aí viu que era ele. Aí ele disse, oxe, Leonardo. Aí o pessoal começou a cantar o nome dele lá, aplaudir ele. Foi uma das coisas muito marcantes. Aí a gente pegou a fila, subiu para assistir o jogo. Ele resolveu passar no camarote para visitar uns amigos dele e alguns diretores. Cada camarote que ele ia, ele parava para conversar. E o pessoal pedia muitas vezes para ele ficar no camarote, só que ele não ligava muito para isso. Ele queria assistir no canto dele, uma das coisas que marcou muito também. Quando foi em 2014, que tinha a escolinha do Batista e do Paulo Peixe, e aí a gente foi fazer 3 amistosos lá no Recife contra o Náutico, Santa Cruz e Sport. E a gente saindo lá do centro de treinamento do Sport, Paulo Peixe viu ele lá e chamou ele para dar um alô, dar uma força pra gente estar lá dentro do ônibus lá. Ele chegou, falou na maior simpatia, maior humildade, tratou todo mundo super bem, falou com cada um da gente. Então é um cara que dentro e fora de campo, cada picoense que deseja ser jogador de futebol, jogador da CEP, deve ter ele como exemplo aqui dentro de Picos. Quando eu cheguei no esporte em 2011, que ele foi lá para conversar comigo, para me conhecer de verdade, para me incentivar, né? Porque eu estava no começo de carreira também, estava com 15 anos. Chegou lá para dizer que com o que eu precisasse dele, ele ia estar lá para ajudar, a dizer que ele estava ali e que eu não precisava ter medo por questão de ser a primeira vez de ter saído de casa, estar longe da família e tudo, para mostrar que tinha um familiar ali perto. Eu saí daqui
Eu só conheci ele por nome, nunca tinha visto ele pessoalmente. Quando eu cheguei lá, eu tinha muita vontade de conhecer ele. Uma pessoa lá dentro, eu não sei quem foi, que chegou nele e falou: Leonardo, tem um garoto aqui de sua cidade, tá treinando bem, depois eu vou lá falar com ele. Aí ele chegou em mim e falou: você é de Pix, é conterrâneo, tudo bem. Super educado. Aí dali eu falei pra ele que já tinha visto o vídeo dele jogando. Aí ele falou: e é o quê? Eu falei: atacante. Fala, bota a esteira, vai treinar. Vai treinar o que é que você erra mais? É a perna esquerda? Vai treinar chute com perna esquerda, vai treinar com perna direita. Aí assim, com 4 meses, por aí ele chegou em mim e falou: eu falei com a direção aqui, infelizmente você não vai ficar aqui. Aí eu fiquei triste já de novo, falei: vou parar com bola então. Aí ele: não, mas se preocupe não, vai correr na praia, vai fazer uma academia, se você quiser, você pode ir até pro meu apartamento. Me deu uma força mesmo, que me deu ânimo de novo para jogar. Eu fui para lá, ele ligava para mim: ó, você pode ir pro ABC de Natal daqui, você quer ir para casa ver a família ou quer ir daqui? Eu: não, eu quero ir daqui, já tô treinando. Ele chegou em mim, eu vi ele, coisa do destino, vi ele num supermercado lá, num supermercado Extra. Aí ele chegou em mim e falou: olha, eu queria conversar com você e não estava conseguindo, que eu tô com uns problemas, mas tô doido para falar com você. O que foi? Ele: não, é que aquela questão do ABC não vai dar mais certo, mas eu tenho um amigo no Sul que tem um time, que faz umas experiências para mandar uns jogadores para Portugal. E aí? Ele quando falou "e aí" para mim, eu falei: e aí o quê? Aí ele: vai, tem coragem? Eu falei: velho, tamo aí. Aí ele: tá bom. Quando ele falou aquilo para mim, aí a cabeça da pessoa, né? Já rodei em algum clube, mais o quê? Portugal, outro país, então eu falo, quem sabe é daí que eu vou. Passou o tempo e eu todo dia dormi pensando: não, o Leonardo vai me ligar amanhã. Ele vai me ligar amanhã. Não consegui mais falar com ninguém, aí quis vir embora. Eu falei: não, eu acho que isso aí não é para dar certo, não. Aí vim embora, mas outro dia falou: ó, vem para Picos, mas não para de se cuidar não, continua se cuidando, que vai que ele pode te ligar. Aí foi passando o tempo, já comecei a desanimar de novo, não me lembro quanto tempo sim que foi que veio a notícia que ele tinha falecido. Aí eu fiquei triste, mais triste pela morte dele e por a chance que era através dele que eu podia sair daqui de novo mais uma vez. E o Leonardo estava trabalhando como preparador de artilheiros na Ilha do Retiro. Foi uma conversa muito bacana que eu tive com ele. Me lembro do local, lá no bar do meu amigo Dãozinho, onde ele gostava de ir lá, a maioria da galera, todo mundo amigo, pessoal da Maraca, a gente fizemos aquela roda com mais de 40 amigos. E o Leonardo alegre, contente e trabalhando no esporte. Depois de tudo que ele fez pelo esporte, ele voltou à ilha para ser técnico da garotada, dos atacantes do esporte. Ele estava muito contente, muito feliz, foi um bate-papo bom e descontraído. Eu lembro muito quando eu estava jogando na CEP, a gente vinha do treino, né? Ele vinha ali com a chuteirinha dele na mão, ela meia rasgadinha, né? E eu também vinha com a minha do mesmo jeito ou pior. E a gente vinha empurrando uma bike, andando de pé ali, empurrando a bike e vinha conversando, jogando conversa fora, aquela brincadeira, aquela humildade da gente. Então eu recordo muito de Leonardo dessas coisas, a simplicidade dele. Antigamente a gente andava descalço, sem camisa, brincalhão, a casinha dele, coisa mais humilde do mundo. E hoje o homem foi lá para cima e continua a mesma mentalidade dele, né? A mesma pessoa, boa e simples. Isso eu recordo muito dele, né? A simplicidade dele que nunca mudou. Quando eu lembro assim, eu fico até meio emocionado, porque assim, era um cara muito simples. Leonardo era uma pessoa simples, né? Por tudo que ele ganhou, por tudo que ele foi, pela fama que ele era uma pessoa simples. Quem conviveu com o Leonardo sabe, ele não era, ele chegava, para ele tudo estava bom, tudo estava ótimo, ele ali, com o pessoal ali, a gente ficava se divertindo, bebendo, e ele era uma pessoa simples, né? Ele era um excelente ser humano, a verdade é essa. Eu até, às vezes, me emociono muito porque foi um cara que eu fiz amizade muito boa, sabe? E durante muitos anos nós tivemos essa proximidade, né? Mesmo à distância, né? Ele morando muitas vezes fora, chegou a morar em Portugal, me convidou por 2 vezes, eu me recordo, rapaz, vem aqui em Portugal, mas muito distante, dinheiro para ir também, complicado, né? Ele só passou também 6 meses jogando no Belenenses, né?
Mas, assim, fica uma lembrança muito boa, uma recordação muito boa. Na verdade, ele foi o começo de tudo. Ele que abriu as portas para o futebol piauiense fora do estado. E a gente tem que visar isso, que é um legado que ele deixou. A gente tem que seguir a carreira, não só pensando que a gente tem outros exemplos. Tem o René, tem o Rômulo também que estão aí, que estão na crescente. Tem o Roberto Euchaia também. E a gente só tem que continuar o legado dele, né, que ele deixou. Seguir o exemplo que ele tem dentro do futebol para a gente conseguir almejar coisas melhores. O Leonardo foi o exemplo, né, para todos nós, né, em questão de conseguir um espaço no cenário brasileiro, né, no futebol. E claro que sei que cada um tem uma história diferente, a minha história também é totalmente diferente, mas que ele foi um exemplo, ele foi sim, porque onde tudo começou foi através dele, né. Então eu tenho lembranças, né, quando eu era pequeno, meu pai tinha uma foto com ele, falava, né? Então eu olhava essa foto e eu sonhava, e, claro, ser jogar um dia ser jogador de futebol, né? Então falar do Leonardo é falar de um cara que é o maior exemplo, né? Em Picos, porque tudo começou com ele, né? Depois disso começou a surgir vários jogadores, né? E graças a Deus eu tô tendo o privilégio de ser um desses jogadores, de estar representando bem o Piauí, né, num clube grande, né, como a Chapecoense. O legado que o Leonardo deixou foi como um espelho para a gente que sonha em ser jogador. Eu não cheguei muito a conversar, mas eu já ouvi falar muito nele. Por ele ser da mesma posição que eu, alguém me comparava com ele tinha as mesmas características e como ele foi um dos primeiros jogadores picoenses que teve aqui, que abriu espaço praticamente para o Brasil inteiro. O legado que ele deixou aqui em Picos foi bom, porque ele botou Picos no cenário mundial do futebol, porque onde ele chegava, que ele jogava, o pessoal já dizia, ele é Leonardo lá de Picos, aquilo dali gratificava muito a gente que mora aqui em Picos. A gente se sentia praticamente elogiado quando via ele jogando aqui, tanto aqui como fora, em qualquer lugar, porque a gente sabia que ele estava representando bem a cidade. O que é que o Leonardo foi para o futebol picoense, para o futebol pernambucano? Ele tem que estar sempre lembrado, porque realmente foi um cara diferenciado, ídolo, artilheiro. O Leonardo deixou um legado em Picos, principalmente pelo futebol. Era um cracaço, por isso que venceu. O futebol mesmo ele venceu porque ele gostava e era humilde, gostava de todo mundo. Sempre ele ia para lá, para o simples bairro dele e chamava todo mundo, brincava com todo mundo, a família, tudo, e recebia todo mundo. Era um cara excepcional. Com relação ao futebol, que é aquele que realmente quer, vai, busca, também porque tem que querer, né? Ele era um craque, mas ele também sofreu muito para ele. Conseguiu. Tanto que quando ele foi para o esporte, ele foi para parar no Sampaio Corrêa. Isso em 92, ele só veio despontar para o futebol em 94. Quando no Júnior foi convocado para a seleção de Toulon. E também outra coisa que eu nunca me esqueço, da convocação dele. Para a seleção de Toulon, do Sport Recife, Leonardo, Juninho Pernambucano e Adriano. Eu acho que fica isso, né? O legado de um cara que era um ser humano espetacular.